Vamos aqui, ó, recordar os últimos, aliás, os empates do Vila. O primeiro empate do Vila foi um 2-2 com o Goiás. O Vila buscou o resultado 2 vezes, correto, Aurélio? O Vila esteve perdendo 2 vezes, buscou lá na Serrinha 2 vezes o empate. Depois o Vila teve um 0-0 com o Operário, teve um 1-1 com o Avaí lá na ressacada. Esse o Vila estava perdendo, não era, Aurélio? Acredito que sim. Num lance que, se eu não me engano, foi uma entregada do Gauss. O Vila estava perdendo por 1-0 no primeiro tempo, empata no final do segundo tempo. Então, até aqui, o Vila não cedeu nenhum. Aí depois, nós tivemos Vila e Chapecoense. O Vila buscou 2 vezes. 2 vezes. O Vila esteve perdendo 2 vezes, né? E buscou o empate contra a Chapecoense. A partir dali que a coisa mudou. Porque o Vila, aí nós vamos contando, vai contabilizando aí para mim, Ana. O Vila empatou com o Atlético, estava ganhando de 1-0, cedeu o empate. Fez 1-0 no primeiro, cedeu o empate no segundo. O Vila contra o Remo. O Vila abre no início do segundo tempo, um gol do Poveda, que ele gira em cima do zagueiro, assim, ó. Tinha uns 4 contra ele e ele faz o gol. Mas no início do segundo tempo. Depois o Vila cede um empate. Depois Vila e Cuiabá. O Vila começa perdendo o jogo, vira e cede um empate na reta final. Então o Vila cedeu o empate depois que estava ganhando por 2-1. Depois Vila e Novo Horizontino. O Vila abre o gol no primeiro tempo e cede o empate no segundo tempo naquela entregada do Igor. Depois Vila e Criciúma. O Vila começa ganhando o jogo por 1-0 dentro do Oba, cede um empate depois. Depois Vila e América. O Vila sai ganhando o América por 1-0 e depois o Vila cede um empate. E agora Vila Ferroviário, o Vila fez 2-0 e cedeu o empate. Deram quantos aí, Ana? 7. 7. É só para mostrar para você, torcedor, o peso de... Ou seja, o Vila perdeu 14 pontos, que ele estava ganhando o jogo no segundo tempo. Nenhum foi no primeiro tempo. Todos foram no segundo tempo, já ali com o jogo adiantado. Eu sei que não funciona assim, tá, torcedor? O Si não joga, mas é só para a gente exemplificar para você o peso dessa incapacidade que o Vila tem em segurar resultados. O Vila, eu acho que nós podemos concluir. Se alguém discordar, por favor, fique à vontade. O Vila é um time incapaz de segurar resultado na maior parte dos jogos. Então, a gente pega aqui a tabela do campeonato, por que não? Uma tabela do campeonato, que ela vai mostrar o Vila Nova hoje na 12ª colocação com 44 pontos. O Vila perdeu 14 pontos só no segundo turno, tá, gente? Todos esses foram no segundo turno. Todos no segundo turno. 14 pontos no segundo tempo em que ele estava ganhando o jogo. No cenário mais otimista de todos, que o Vila não tivesse sofrido esse empate em nenhum dos jogos, tivesse conseguido segurar a vitória em todos esses jogos, o Vila hoje era o vice-líder da Série B. Vice-líder. E ele teria 58 pontos, porque ele tem 44, com mais 14, 58, estaria à frente do Remo. Esse é o peso dessa incapacidade do Vila em segurar resultados. Gostaria de, quem quiser comentar alguma coisa, como diz na escola, pode levantar o braço. Eu sou sempre o primeiro, deixa a turma comentar antes aí. Então vai lá, Gada. Vai, Gada. Não, damas primeiro. Fica à vontade. Acho que o Gerlese deixou todo mundo sem palavras. Quando você coloca no papel, chega a ser cruel. Os números, eles se tornam cruéis. E cruéis com a realidade do Vila. De que, de fato, o Vila não montou um time ruim, um time para essa condição que está. O Vila buscou, ainda não está nem garantido matematicamente na Série B. O Vila montou um time que poderia sim brigar por acesso, mas o Gerlieser foi muito feliz ao falar que é um time incapaz. Incapaz em vários... Aí eu acrescentaria, incapaz de segurar resultado, incapaz de se manter concentrado, incapaz de sair de situações adversas, porque nesses mesmos empates o Vila teve a oportunidade também de retomar a frente do placar e aí sentiu o peso do jogo, sentiu o peso do empate. Então, é um número, eu classificaria tudo essa análise, esses dados como cruel com a torcida vilanovense. Por favor, Gada.
Cara, são provas significativas de que o Vila era para estar brigando pelo acesso. Né? Vamos colocar aí os pontos. Vamos colocar metade. Que ele fizesse 7 pontos desses aí. Né? Ele teria feito, em vez de. Ali nós temos 7 pontos de empate. Ele teria feito, vamos colocar, 4 pontos de empate e vencido 3 jogos. Vamos colocar aí. O Vila estaria hoje, deixa eu fazer minha matemática. Ele é 8 hoje, a mais, no caso, né, Gader? Ele teria 8 pontos 8 a mais, né? Cadê? Deixa eu ver quantos pontos que ele tem aqui. Eu tô por fora aqui. 44. Ele tá com 44. Ele já iria para seus 52. 52 pontos. Então ele estaria brigando pelo acesso. Estaria brigando pelo título, talvez. Sabe? Então, assim, falar que o time do Vila, ele era um time para estar brigando pelo acesso. Sabe o que faltou? Primeiro, faltou boas opções durante o jogo para que ele pudesse ter fôlego no segundo tempo. Faltou concentração para acreditar que o time era capaz de vencer. Faltou até um pouco de dedicação no segundo tempo, uma entrega a mais que o jogador poderia fazer. E também faltou preparação física, sabe? Aquela manutenção da capacidade do time de manter o fôlego até o final do jogo. Faltou isso aí. Mas o time estava lá, pronto para brigar por esse acesso e deixou escapar. E aí, Aurélia, ao que você atribui, né, essa dificuldade do Vila segurar esse resultado? Porque nós estamos falando de um turno, e um turno que não acabou. Né? Esse turno não acabou. Isso que eu falei para vocês aqui, eu quero até contar no período de quantas rodadas aconteceu, Aurélia, até para a gente deixar isso bem claro. Olha só, a primeira vez que aconteceu foi contra o Atlético. Aquele jogo do Atlético foi se eu não me engano, eu acho que o Atlético é a terceira rodada do retorno. 25ª rodada. O jogo contra o Atlético foi a 25ª rodada. Então nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Num espaço de 10 rodadas, 10 só. Num espaço de 10 rodadas, o Vila cedeu 7 empates em jogos que ele estava vencendo no segundo tempo. No segundo tempo. Então, é um recorte muito, muito curto, né? Para acontecer 7 vezes em 10, é praticamente a regra. É a regra, né? Para os jogos do Vila. Para você, claro, qual que é o impacto disso na campanha do Vila, né? E por que se repetir tantas vezes? Em 70% dos casos, nas últimas 10 rodadas, isso aconteceu. Gili, eu acho que tem um sintoma... em boa parte desses jogos, que além da desconcentração, é o Vila saber a competição que ele está jogando. Boa parte dos empates cedidos foram em tomadas de decisão em que o Vila deveria, por exemplo, segurar mais a bola, evitar dar passes de nível de dificuldade de risco grande. Por exemplo, uma bola cruzada no meio de campo já gerou acho que 4 gols nesse meio tempo, recuadas longas para o goleiro, sabendo que o goleiro tem dificuldade de jogar com os pés, e esse mesmo goleiro tomando decisões absurdas. A de ontem, para mim, foi uma das piores, em que não havia necessidade dele acelerar o jogo, não havia necessidade dele tocar no Elias. Ele toca para o Elias num momento que o Elias está muito marcado, e tem esse jogador que está marcando, ele está no contrapé do Elias, o Elias está subindo e o jogador está descendo. Então, a chance do Elias pegar aquela bola é 0, e aquele lance gera o pênalti, gera a oportunidade de pênalti. Então, acho que faltou o Vila saber jogar a competição, de fato. Saber entender que, às vezes, 1-0 é um resultado bom. Saber entender que, depois que você faz o gol, dificilmente você vai conseguir manter uma pressão, e aí você tem que saber segurar o resultado. E aí entra todos esses fatores de desconcentração, que aí já é mais um ponto nesse sentido. Mas acho que o principal é saber jogar a competição. Acho que o melhor momento do Vila na Série B, desde que o Hugo assumiu, foi 2023, que o Vila sabia jogar aquele campeonato. O Vila fazia o resultado, ganhava às vezes de 1-0, ganhava às vezes de 2-1, mas ele não se expunha, porque o Vila evitava possibilidades em que deixava o Vila exposto. Esse ano não, esse ano tentou-se de tudo. O passe do Igor Henrique no jogo contra o Atlético é bizarro, é bizarro.
O Vila vinha no contra-ataque, o Vila vinha aproveitando um Atlético que estava todo no ataque, ou seja, se você erra o passe naquele momento, você deixava o time do Vila exposto. E foi o que aconteceu. O Atlético não teve uma chance clara naquele jogo, mas o Vila teve a necessidade dessa oportunidade para o Atlético. Então, acho que o principal, que aí eu acho que é o que o Lousa vai ter que entender e trabalhar para 26, e aí entender também quem são os jogadores que vão ficar, é entender a competição que está jogando, de fato. E entender que, eu acho que o time até foi bem montado para 26, só que não tem ninguém muito acima na Série B. Então, se você não jogar o básico, fazer o simples, fez um gol e está com a posse de bola, não vai fazer cruzar a bola no meio de campo, não vai dar passe com dificuldade, toca a bola fácil. Se for o caso, dá o balão, igual aquele lance do Raul, se ele dá o balão lá para frente, saindo na lateral, acabou, não acontecia nada. Eu acho que faltou isso. E aí falta também, se o jogador não é orientado, a orientação mesmo. O Raul já fez muito disso na Série B. Não foi a primeira vez, não foi a segunda e não foi a terceira. Ele já fez isso pelo menos umas 8 vezes nessa Série B. Em algumas o Vila conseguiu segurar, mas boa parte delas geraram gols que dificultaram a vida do Vila nesse campeonato. O House, ele tem alguns erros recorrentes, né? Aí eu não vou criticar aqui o profissional que o treina, porque às vezes o cara insiste e o cara não escuta, né? Eu tinha um amigo meu que jogava bola comigo, Aurélio, era o seguinte, a gente jogava futsal e tem aquele negócio do limite de faltas, né? E aí, cara, eu implorava para ele não fazer falta, implorar mesmo, não faz, por favor, o cara tá lá na linha de fundo, costa para você, você tá chutando o cara, você arruma uma falta, o cara vem e bate uma falta direta em nós aqui, ó. Assim, a hora que ele entrava em campo, cara, ele caçava o jogador pra ele ir lá e dar uma pancada no tornozelo do cara. Eu nunca vi daquele jeito, sabe? Então não adianta, hein? Assim, e eu falava muito. Porque eu falo assim, desses erros crônicos do House. Por exemplo, você lembra aquele negócio de ele ficar segurando a bola até o juiz da escanteio? Eu acho que ele é o único goleiro no mundo que fez aquilo 2 vezes, cara. Acho que não tem mais nenhum outro que viveu essa experiência 2 vezes, ele fez. E a outra é essa reposição de bola do House, cara. Nossa, o House, ele erra a reposição de bola dele, assim, mas é difícil passar um jogo que ele não erra a reposição. E não é aquela reposição difícil, que você pega a bola, por exemplo, para você achar o ponteiro na ponta diagonal lá do outro lado. Não, é jogada que ele tenta sair no lateral, é jogada que ele chuta direto para a linha de fundo, para a linha lateral, aliás. Acontece a todo momento, assim, com o House, cara. Então, assim, é um aperfeiçoamento que ele precisa passar. E eu imagino que isso está muito mais no House do que em quem prepara o House, sabe? Eu tenho para mim que isso é uma coisa dele. Ele tem essa dificuldade. Mas agora vamos falar uma rapidinho aqui também do jogo de ontem, né? Até para a gente não deixar de falar. Sim, Sim, Aurélio. Eu já tive a oportunidade de conversar com o preparador de goleiros do Vila, no momento em que o Denis Júnior era muito questionado sobre não sair na bola. E até um dos gols do Vila ontem sai porque o Denis Júnior, goleiro hoje da Ferroviária, não sai no escanteio que a bola passa muito perto dele para não sair a cabeceira sozinho. E ele fala, cara, é a característica. A gente vai treinar, vai trabalhar, e aí a característica do goleiro passa muito pela segurança que ele tem no jogo. Se a gente faz o treinamento com o cara, ele vai sair muito bem. Ele vai sair muito bem lá no treinamento. Só que no jogo é outra história. E aí, isso ficou muito claro para mim ontem com o House. Até o momento em que ele cometeu um outro erro no jogo e ele começou a ser vaiado. E aí ele começou até a fazer algumas defesas. Fez uma defesa muito boa, que evitou o gol da Ferroviária. E aí eu acho que ele ganhou um pouco de confiança. Tipo assim, agora eu vou mostrar que eu sou bom. E nessa ele caiu. Nessa de ele estar confiante demais, ele tentou um passe em velocidade para dizer assim, pô, achei o cara ali e esse cara achou o gol. E nessa ele errou por esse excesso de confiança dele numa situação que ele não tem a mínima qualidade de executar. Então, e ele arriscou num lance desnecessário, né, Aurélio? Ele arriscou num lance desnecessário, assim, que você ia ganhar o quê com aquilo, né? A chance de dar alguma coisa positiva era pequena. Poderia acontecer? Poderia, mas era pequena, né?